Queremos saudar a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos concedem o grato privilégio de vos poder ter conosco neste encontro de amigos e amigos de Deus. Aqui estamos para dar continuidade àquela série que nós iniciamos e que tem estado complicado publicar os vídeos pela simples razão de termos sido suspensos no YouTube. Mas aqui estamos agora procurando mais uma vez e por insistência que consigamos chegar até onde o Espírito de Deus nos conduzir. Estamos a transmitir em direto no Facebook e iremos transmitir em direto no Rumble e também no YouTube, se nos for permitido. Gostaria de volver mais uma vez a vossa atenção para o livro do profeta Ezequiel. E estou certo que não nos esquecemos do significado do nome Ezequiel. Ezequiel quer dizer Deus fortalecerá. E nós queremos ser fortalecidos por meio de Cristo Jesus. Gostaria que nós pudéssemos então abrir as nossas Bíblias nesse livro e poder entender que aos 30 anos Ezequiel, no cativeiro junto do rio Quebar, teve visões do céu. E nessas visões ele viu dois grupos de coisas aparentemente confusas. Ele viu 4 seres viventes com 4 rostos e 4 asas e, além disso, esses seres viventes tinham pernas com pés de boi. Coisa confusa para Ezequiel. Por outro lado, também vamos ver um grupo de rodas que estavam umas dentro das outras e, de uma forma inimaginável, aquelas rodas andavam numa sintonia perfeita segundo aquilo que o Espírito lhe fazia e os conduzia. Como sabem, nós procuramos e estamos procurando entender estas visões de Deus que o profeta Ezequiel deixou descritas pela graça de Cristo para que elas chegassem até aos nossos dias e pudessem ser estudadas, aprofundadas, a fim de que cheguemos a uma conclusão. E a conclusão que nós chegamos é que estes 4 seres viventes, como nós vimos, eram, como diz a Escritura no capítulo 10, diz-nos que esses seres viventes eram querubins. Portanto, já falámos no segundo vídeo que no céu existem os querubins e os serafins. E também existe um arcanjo.
Então nós vamos tentar agora entender a missão destes querubins. E vamos descobrir coisas muito curiosas. Por isso é bom que estejamos atentos. Também iremos tentar entender a razão dos 4 rostos: leão, homem, águia e boi. Mas em Ezequiel 10 vai saltar o boi e vai entrar o querubim para o lugar do boi. Continuam a ser 4 rostos, mas agora é o querubim, o homem, a águia e o leão. E nós precisamos entender estas maravilhas de Deus. Maravilhas que podemos dizer aparentemente complexas, mas que, quando estudamos e pela revelação, conseguimos entender aquilo que também Ezequiel veio a entender. Então gostaria que nós pudéssemos ler 3 versos do capítulo 10, que é o versículo 15, o versículo 20 e 22. Vamos então ler para recordarmos e apanharmos o contexto. Capítulo 10, versículo 15. Diz o versículo 15: E os querubins se levaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Portanto, Ezequiel não deixa dúvidas. Todos os teólogos, todos aqueles que querem dar uma interpretação a estes seres viventes, não podem ir além daquilo que Ezequiel disse. Porque Ezequiel disse que eram querubins. Além disso, vejamos o verso 20 a 22. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Reparem que nós agora vamos ver aqui um pormenor interessante. O lugar de como se encontravam os querubins. Diz que os querubins estavam debaixo de Deus. E vocês lembram-se que Satanás caiu sendo querubim porque ele queria estar acima de Deus. Portanto, o lugar dos querubins é abaixo de Deus. E isto precisa ser bem entendido. Porque nós aqui conseguimos compreender a razão porque é que Satanás queria estar acima de Deus. Porque ele disse: acima de Deus exaltarei o meu trono. Versículo 21. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Ou seja, é relatado o mesmo que foi relatado no capítulo 1, mas mostra-nos que há mãos que estão debaixo das asas. Verso 22. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles
e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Portanto, o que nós precisamos entender agora, até aqui, porque temos muito mais a aprender, é que aqueles seres viventes eram querubins de Deus. Eram anjos que ali estavam de uma forma visível, sendo mostrado a Ezequiel que os anjos fazem parte do plano de Deus. O plano de Deus para resgatar esta geração pecadora, da qual você e eu fazemos parte. Agora, gostaria que nós pudéssemos perceber melhor, como já disse, existem duas classes em especial de anjos, que são os querubins e os serafins. A palavra querubim na Bíblia, sobretudo nas versões que eu procurei, e sobretudo na Bíblia que eu tenho, que é João Ferreira de Almeida, edição trinitariana, aparecem 69 vezes na Bíblia a expressão querubim. 69 vezes. A expressão serafim aparece em toda a Bíblia apenas 2 vezes, e essas 2 vezes no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Ou seja, a Bíblia fala-nos mais de serafins, aliás, de querubins, do que de serafins. Serafins são aqueles que estão mais na presença de Deus de uma forma contínua. Os querubins são aqueles que estão mais em ligação com Deus e com o homem. Vamos ver, como vos disse, a palavra querubim aparece 69 vezes na Bíblia. E a primeira vez que ela aparece na Bíblia, nós encontramos-la no capítulo 3 do livro de Gênesis. E vamos ver uma das características que nós já vamos ver de um querubim. No capítulo 3, no versículo e o versículo 24, diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A primeira vez que nós vimos a palavra querubim tem que ver com a missão de guardiães. Eles estavam a guardar o acesso à árvore da ciência, à árvore da vida. Ali estavam. Então, uma das características dos querubins é guardiães. Retenhamos isto. Eles são guardiães. Mas vamos ver mais algumas
características e características muito interessantes de um querubim. Vamos ver em Ezequiel 28 que um querubim tinha outra função além do guardião. Nós vamos agora ler o versículo 14 do capítulo 28. Diz: tu eras o querubim ungido para cobrir. Portanto, nós vimos uma outra característica. Aqui, este querubim sobre o qual a Escritura está a falar, está-nos a falar daquele que foi Lucifer, aquele que é hoje Satanás, o diabo, o vosso e o meu adversário. Portanto, diz que ele era querubim cobridor. Agora, cobridor de quê? Nós sabemos que os querubins tinham uma missão, como Moisés no deserto mostrou essa evidência, ao mandar fazer 2 querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, com as asas abertas, e os 2 virados, os 2 querubins, um para o outro, e com os olhos para a arca da aliança. Portanto, então, este cobridor quer dizer cobriam a lei de Jeová. Portanto, já vimos aqui 2 características de um querubim: guardião e cobridor. Mas vamos descobrir outras características que eu considero também muito importantes. Agora, no Salmo 18, 9 e 10, vamos ver uma outra característica. Salmo 18, 9 e 10. O Salmo 18, 9 e 10 diz assim: e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Eu estou a ler o 10, mas podemos ler o 9 e o 10. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Ou seja, um querubim serve de transporte. Aqui está-nos a dizer que Deus é transportado pelos querubins. Não é nada estranho, porque nós sabemos que aqui na Terra aqueles que são considerados homens de destaque eram transportados pelos homens. Agora, os querubins transportam o seu Criador. Têm esse grande privilégio. Mas vamos ler outros versículos para melhor compreendermos. Vamos agora ler em Mateus 4, 5. Vamos ver uma coisa curiosa. Mateus 4, 5. Reparem o que é que diz. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Portanto, este querubim caído,
que muitas vezes transportou Jesus no céu, agora transportou, mas com outro objetivo: matá-lo, ver-se livre dele. E se nós quisermos, não fui buscar a passagem, mas está bem claro, diz que Satanás pegou em Jesus ao colo e o levou para o pináculo do templo. Nós sabemos que o pináculo do templo era muito alto e Jesus, de uma forma humana, não conseguiria subir para lá. E nem Jesus iria correr esse risco. Mas Satanás o transportou para o pináculo do templo. Mas vamos ainda ver o que nos diz David em 2 de Samuel. 2 de Samuel, nós vamos ver o que nos diz a Escritura. 2 de Samuel, capítulo 22 e versículo 11. 22, versículo 11. Diz assim o versículo 11. E subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Ou seja, Davi confirma aquilo que havia sido dito e lido no Salmo. Subiu para cima de um querubim e voou. Agora nós começamos a entender, quando nós não podermos nos deslocar, se formos fiéis a Deus, como iremos ser transportados de um lado para o outro. Nós vamos ver que os querubins têm 3 missões, entre muitas outras, mas eu gostaria de destacar 3. A missão de guardar, a missão de cobrir e a missão de transportar. Portanto, isto são os querubins. Aqueles querubins que Ezequiel viu no capítulo 1 e no capítulo 10. Portanto, ele entendeu, na verdade, a missão importante dos querubins. Porém, gostaria de ainda ler que, além de eles transportarem o Senhor, o Rei do Universo, eles também, tal como acontecia com os levitas, eles transportam o trono de Deus. Portanto, é muito importante que nós entendamos isso. Agora, há muitas pessoas, e acredito que o fazem com uma certa sinceridade, que confundem uma passagem da Escritura que está registada no livro de Apocalipse. E essa passagem está no capítulo 4 de Apocalipse. E então vão para o capítulo 4 de Apocalipse e vão dizer que estes seres que aparecem no capítulo 4 são os mesmos seres que aparecem em Ezequiel. Porém, vamos ver que devemos ser muito cuidadosos em fazer essa afirmação. Então vamos ver o que é que nos diz.
Em Apocalipse, no capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, e no versículo 2 e versículo 6, vamos ver o que é que diz. 2, 6. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono me estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Portanto, agora vimos que João, agora não é Ezequiel, agora é João, na ilha de Patmos, também no exílio, é levado também à sala do trono de Deus. E o que é que ele vai ver na sala do trono? No versículo 6, ele diz o seguinte: e havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante a um cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Reparem que a expressão aqui que João Ferreira de Almeida escolheu para descrever estes 4 seres foi muito infeliz. Porque a grande maioria das versões não diz 4 animais. A grande maioria das versões diz 4 criaturas. Criatura tudo muda. Animais são os animais que Daniel descreveu, que representam reinos. Isso são animais. Mas aqui estamos a falar de algo muito mais sagrado. Agora, há muitas pessoas que dizem que aqueles querubins do capítulo 1 e do capítulo 10 são os mesmos que estamos aqui a descrever. Eu pessoalmente tenho que discordar. Não discordo porque quero ser diferente dos outros. Mas discordo porque a Bíblia me vai dar evidências de que eu não posso chegar à conclusão que estes são os tais querubins que foram vistos junto do rio Quebar. Por que é que não? Vamos então continuar a ler. Diz-nos: e os 4 animais que tinham cada um perto de si 6 asas. Aqui já há uma diferença. Que em Ezequiel menciona, quer no capítulo 1, quer no capítulo 10, 4 asas. Aqui diz que têm 6 asas. Então, João não viu asas a mais, nem Ezequiel viu asas a menos. O que Ezequiel viu está correto e o que João viu também está correto. Agora, o que eu quero dizer é que eles viram algo parecido, mas diferente. Quem são estes 4 aqui? Estes 4 são os mesmos que vão aparecer no capítulo 6 de Isaías. Retenhamos isto em mente, porque eles aqui são seres que têm 6 asas. No capítulo 6 de Isaías, vamos então ver o que nos diz o profeta. Isaías, capítulo 6, e vamos ler, diz, a partir do versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Reparem que Isaías vê o céu aberto, vê o trono de Deus, vê estes, como diz aqui, estes seres tinham 4 asas, e diz que eles estavam por cima do trono. Não confundamos. Eles não estavam por cima de Deus. Estavam por cima do trono. E então eles clamavam: Santo, Santo, Santo. O mesmo acontece em Isaías. Porque em Isaías, no mesmo capítulo, no capítulo 4, vamos ver o que é que estes serafins dizem. Isaías, capítulo 4. Vamos então ver o que é que eles dizem. No capítulo 4 e no versículo 8 diz: E os 4 animais tinham cada um perto de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não é Isaías. É Apocalipse. Tu disseste Isaías, capítulo. É no livro do Apocalipse. É os mesmos seres que nós vimos. Portanto, aqui está que eles diziam as mesmas coisas. Então quer dizer que estes seres são os mesmos seres, sim, de Isaías, mas não de Ezequiel. Ezequiel fala-nos de querubins. Isaías e Apocalipse está-nos a falar de serafins. E isto é bom que não confundamos. Diz que estes estão sempre na presença de Deus, dia e noite. Já vimos que os querubins têm uma missão diferente. Agora, eu gostaria de lembrar, e possivelmente não vamos poder fazer tudo, ainda vamos precisar de fazer mais um direto. Precisamos entender agora os rostos, a razão dos 4 rostos, que é o rosto do boi, o rosto de homem, o rosto de águia e o rosto de leão. Porque é que uns seres, sendo querubins, sendo anjos, uma classe de anjos, porque é que eles tinham aqueles rostos tão estranhos? 4 rostos. Porquê? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Bíblia muitas vezes usa os animais para apresentar características de quem a esses animais se refere. Vamos ver alguns exemplos. Jacó, que teve 12 filhos, ele próprio vai associar os seus filhos
com animais. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ver é o filho dele, chamado Judá, capítulo 49 de Gênesis. Vamos ver que, sendo um homem, Judá, aliás, Jacó, vai considerar o seu filho Judá, 49, verso 9. Vamos ver o que é que ele diz. Ele diz: Judá é um leãozinho. Agora, eu pergunto, Judá era um leão? Não. Então porquê é que o pai, Jacó, vai dizer que Judá era um leãozinho? Porque mais tarde a tribo de Judá vai dar um leão. E porquê o leão? Porque o leão é o rei da selva. O leão é aquele que comanda a selva. É aquele que mantém o respeito na selva. E aquilo que Jacó viu no seu filho é que Judá mantinha o respeito no meio dos seus irmãos. Portanto, ele era um leãozinho. Como mais tarde Jesus veio a ser também o leão da tribo de Judá. Mas vamos ver outro exemplo. Outro filho e outro animal. Por exemplo, no capítulo 49, verso 17, vamos ver que Jacó olha para Dan e o que é que ele vê em Dan? Dan será serpente. E porquê Dan era uma serpente? Não, de maneira nenhuma. Dan era um homem normal. Mas porquê é que ele viu em Dan serpente? Porque as características, o caráter de Dan eram como a serpente. Diz que ele picava as patas dos cavalos. Ela ia por trás da serpente, picava para cair o cavaleiro. Assim era Dan. Jacó viu em Dan um traidor. Sendo seu filho, associou com o serpente. Vamos ver outros animais. Benjamim, que era um dos filhos mais queridos, não sendo filho de Jacó, mas ele tinha-o como filho. Benjamim, no versículo 27, vamos ver com quem é que ele o associa. Diz que Benjamim é um lobo. Agora eu pergunto, era lobo Benjamim? Não, de maneira nenhuma. Benjamim não era um lobo. Agora, o que é que havia o que é que há no lobo que havia em Benjamim? Vocês sabem que o lobo, para atacar um rebanho, ele é perspicaz. Tem uma perspicácia incrível. E ele consegue pôr tudo em alvoroço para conseguir a sua presa. Estas são as características do lobo. Essas eram as características de Benjamim. Jacó viu em Benjamim as mesmas características que viu no lobo. E vamos ver mais um animal. E esse animal é Issacar. Aliás, vamos ver mais dois animais. Vamos ver Naftali, 49, 21. E vamos ver o que é que o pai diz de Naftali. Diz, Naftali é o quê?
é uma gazela. Agora, qual é a característica? O que é que nós admiramos na gazela? É a rapidez. Ela é ágil, rápida. Vocês veem que um dos animais mais difíceis para ser caçado pelo leão é a gazela. Porque ela alcança uma velocidade incrível. Então, o pai olhou para este filho, Naftali, e viu a agilidade do filho. Ele era ágil. E agora, Issacar, 49 e o versículo 14. Vamos ver. Diz que Issacar é um jumento forte. Então, o que é que o pai viu em Issacar? O mesmo que se vê num jumento. Quando você vê um jumento, o que é que você pensa daquele animal? Um animal forte, resistente, não vira a cara à luta, transpira, mas não desiste. As características deste animal. Portanto, quando nós agora pegamos nos rostos dos querubins e serafins, nós começamos a entender que os querubins têm características de ação como aqueles animais. Porém, eu gostaria de ler-vos e com isso concluir algo que eu não me quero atrever, porque vocês sabem que aquilo que está revelado é para nós e para os nossos filhos, mas aquilo que não está revelado é para o nosso Deus. E eu gostaria de ler aquilo que a Mensageira do Senhor diz na página 516 e 517 de Patriarcas e Profetas. Ela diz assim, eu vou ler: sobre as barrancas do rio Quebar, Ezequiel contemplou um vento tempestuoso que parecia vir do norte. Uma grande nuvem como um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, uma porção de rodas intercaladas, umas nas outras, eram movidas por 4 seres viventes. Cá está, Ezequiel 1. E por cima de tudo, havia uma semelhança do trono, como de safira, e sobre a semelhança do trono havia como que semelhança de um homem, no alto sobre ele. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. As rodas eram de um arranjo tão complicado que à primeira vista parecia uma confusão. Não obstante, elas se moviam em perfeita harmonia. Seres celestiais, sustentados e guiados pela mão sob as asas dos querubins, e estavam impelindo essas rodas acima deles, sobre o trono de safira, e estava o Eterno. E ao redor do trono havia um arco-íris, símbolo da divina misericórdia. Agora notem o que diz irmão Ai. Ela está a descrever o mesmo assunto. E ela agora quer que nós aprendamos a lição e que o Ezequiel teve que aprender. O que é que ela nos quer revelar? Ela diz: assim como as rodas, com aparência tão complicada, e estavam sob a guia da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos eventos humanos está sob o divino controle. Ou seja, o que é que Deus nos quer dizer? Neste mundo confuso, difícil, um mundo
que não tem mais para onde se lhe pegue. O que Deus está-nos a dizer é da mesma forma como aquelas rodas complicadas, que não tinha sentido humanamente falando, Deus estava no controle. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele estava a dizer a Ezequiel, apesar de vocês estarem no cativeiro, estarem debaixo de um jugo superior a vós, serem escravos, eu estou no controle. E no momento certo eu vou agir e vou reagir. E ela continua. Em meio às lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre os querubins ainda guiará os negócios da terra. A história das nações fala-nos a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada grande nação e cada indivíduo. Homens, nações, estão sendo hoje testados pelo prumo na mão daquele que nunca erra. Tudo o que a profecia tem predito que haveria de acontecer até ao presente tem tomado lugar nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O tempo presente é dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor e estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Ou seja, apesar de parecer que o mundo está sem controle, como aquelas rodas pareciam que estavam sem controle, mas elas funcionavam em perfeição. Assim está Deus no controle. E se nós deixarmos que a nossa vida seja por Ele pautada, então nós podemos, com toda a certeza, acreditar que Deus vai fazer maravilhas diante dos nossos olhos no mundo em que parece que vai de mal a pior. Termino agora com a página 754 deste mesmo do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. É a última página deste livro. E reparem o que diz a mensageira do Senhor. Ela diz assim: essas lições, 754, diz ela, essas lições são para benefício nosso. Necessitamos exercer fé em Deus, porque estamos juntamente enfrentando um tempo de grandes provações. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deviam proceder em sua volta. E houvereis de guerras, rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias, que é os dias que estamos. E estamos às vésperas de grandes e importantes acontecimentos. As profecias rapidamente se estão cumprindo. O Senhor está às portas
e está prestes a inaugurar-se um período da mais alta importância para todos os seres viventes. As controvérsias do passado serão reavivadas e outras novas suscitadas. As cenas que deverão desenrolar-se neste mundo não são nem sequer sonhadas. Coisa incrível. E para terminar, diz ela, na visão de Ezequiel, a mão divina aparece debaixo das asas dos querubins. Isso tem por fim a ensinar aos servos de Deus que é o seu poder que lhes vai garantir o êxito. Operará por meio deles se renunciarem à iniquidade, purificando o coração e a vida. Qual é a lição que nós temos que aprender de Ezequiel capítulo 1? Que apesar da confusão aparente, Deus está no controlo de todas as coisas. E se nós deixarmos que a nossa vida seja guiada como foi guiada os 4 querubins e as rodas, nós teremos a vitória garantida. O meu sincero desejo é que estes ensinamentos contribuam para a minha e para a sua santificação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra. E muito obrigado pelo grande ensinamento. Porque, como aconteceu com Ezequiel, naquela visão aparentemente confusa e complicada, as tuas mãos estavam ao leme. E tudo foi feito como tu querias que fosse feito. Por isso, amorável Pai, nós queremos pedir-te do fundo do coração que nos dês capacidade para cooperar contigo e para que a tua mão não se desvie da nossa vida. Que o teu Espírito Santo não se ausente de nós, para que nesta geringonça as coisas possam dar certo e que nós possamos receber em breve o galardão. Fica conosco e com todos aqueles que nos estão e vão assistir. Dá-nos forças e poder do alto e ajuda-nos a nos humilharmos diante da tua potente mão e procurar fazer somente aquilo que o teu Espírito nos orienta. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e guarde. Olá, irmã Inês. Há muito tempo que a gente não se via, mas aqui estamos de novo. Que Deus a abençoe onde quer que esteja, a si e a toda a família. Queremos convidar-vos e fiquemos para o próximo encontro, que será muito em breve, para mais um tema pelas veredas da Palavra de Deus. Fiquem com Deus.